Hello, good evening, good morning, or good afternoon. I don't know what the part of the day you're watching this program. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que parte do dia você está assistindo essa programação. Quem vos fala é seu amigo de todas as quintas à noite, Ezequias Lourenço. Você está assistindo o nosso programa Você em Foco, Desenvolvendo Pessoas. Um programa que tem por objetivo trazer conhecimento como ferramenta para otimizar você, o seu potencial, para desenvolver você enquanto pessoas. Aqui você pode deixar a sua opinião concordando ou discordando dos pensamentos aqui explícitos. São pensamentos sobre a humanidade, sobre a condição humana, sobre questões diversas também de espiritualidade, todos eles sob perspectiva cristã. Muito bem. Aqui temos entrevistas, temos debates, temos treinamentos, entretenimento, uma boa música, temos aulas e em breve teremos aulas de inglês para você. We're gonna have English classes for you too, alright? Very good, muito bem. Pessoal, hoje o nosso tema está fantástico, fantástico. O conceito de felicidade, ok? Um tema fantástico que certamente vai mexer com você. E nós vamos trazer aqui uma leitura das Sagradas Escrituras no livro de Eclesiastes e vamos fazer um paralelo filosófico, teológico, com base nessa literatura, a literatura chamada Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley, um grande escritor, um clássico da literatura britânica, que também, na verdade, ele viveu a maior parte do tempo de sua vida nos Estados Unidos da América, ok? Vamos falar aqui agora sobre esse tema muito importante, mas antes eu quero fazer uma leitura, tá? Das Sagradas Escrituras. Eu já ia até me esquecendo aqui, não podemos nos esquecer de ler as Sagradas Escrituras. Tá? Eclesiastes capítulo 3, vamos ler os versículos 10, 11 e 12. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para neles serem exercidos. Tudo ele fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo em seus corações, para que nenhum homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Eu sei que não há prazer nisso, a não ser que o homem tenha felicidade e faça o bem em sua vida. Versículo 13 ainda. E ele coma, beba, goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é dádiva de Deus, isso é dom de Deus. Quem disse isso foi um homem chamado Salomão, que teve uma escolha quando lhe foi oferecido tudo que ele imaginasse ter. E aí ele pede, olha, eu não quero riquezas, não quero status, não quero... Eu apenas quero que o Senhor me dê sabedoria para que eu possa interagir com pessoas que serão súditas minhas, com pessoas que serão da mesma classe, e até um pouco superiores a mim. Entendendo que ele seria rei de Israel, foi um desafio que a ele foi dado, na verdade, foram opções a ele dadas, e ele falou, não. Lidando com os meus vassalos aqui, com o povo no geral, ou com outros reis de outras nações, ou até reis mais poderosos do que eu apenas quero ter sabedoria. E o Eterno se agradou, e ele acabou não só tendo sabedoria, mas a sabedoria foi a porta para que todas as outras coisas viessem. Fama, reconhecimento, riqueza, uma vida muito bem vivida, embora com alguns percalços, embora com alguns erros, né? Vamos dizer aqui no nosso linguajar, com algumas pisadas de bola, mas ele teve assim muita sabedoria para compor provérbios, salmos, que nos trazem ensinamento, nos trazem aí reflexão, né? Muito bem, vou falar agora sobre o tema, o conceito de felicidade. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você trocaria sua liberdade pela felicidade? Vou perguntar novamente. Você trocaria
a sua liberdade por sua felicidade. Ou seja, você ser considerado livre, nem sempre feliz, ou talvez infeliz, ou menos feliz do que feliz, em termos assim proporcionais, ou você abriria a mão de sua liberdade, de sua individualidade, de suas opiniões, do seu modo de viver de maneira arbitrária, de maneira livre e expansiva, apenas para não sentir tristeza, para não ter nenhum constrangimento e apenas viver num devir de alegria, de espontaneidade, de gozo, de prazer, de êxtase, de empolgação ou de entusiasmo ou qualquer outros substantivos válidos para caracterizarem este sentimento. E aí, você trocaria a sua liberdade por sua felicidade? Vamos pensar nesta hora, ok? Vou pedir para o nosso técnico passar aí a imagem dele, sim, este homem que você está vendo aí, Aldous Huxley. Você percebe, se você olhar bem direito, que ele tem uma vista um pouco tenra, um pouco morta, não tão vívida, uma de suas vistas, né, um dos seus olhos, por conta de um problema que ele teve ali por volta de 16 anos de idade, mais ou menos, em que ele ficou cego ou teve a visão comprometida seriamente por 18 meses, período no qual ele resolveu aprender a tocar piano, desculpem, aprendeu a ler em braille porque os médicos haviam dito a ele que ele ficaria cego. Mas ele venceu, ele deu a volta por cima. Ele nasceu na Inglaterra, na cidade de Godalming, em julho de 1894, e ele morre em Los Angeles, em 22 de novembro de 1963. Diga-se de passagem, morre no mesmo dia que morreu C.S. Lewis, de quem falei aqui, o autor de Crônicas de Nárnia, e também o presidente democrata, desculpem, como é ao vivo, né, gente? Deixa eu beber mais água aqui. O presidente democrata John F. Kennedy, o presidente americano. E este homem escolheu Los Angeles, Califórnia, escolheu uma parte daquela cidade mais calma, mais tranquila, para ele poder continuar escrevendo, refletindo, porque no final de sua vida, diria assim, nos 20 últimos anos, ele obteve um sucesso astronômico. Foi entrevistado pela BBC, né, um dos maiores radiodifusores e TVs daquela época, e realmente ele teve uma vida bem sucedida, escreveu roteiros para Hollywood, foi escritor assim, exponencial, muito aclamado por conta do seu jeito, o seu modo da sua perspectiva, como ele via o mundo, como ele via a vida, sobretudo de maneira futurista, como ele idealizava o futuro da humanidade, que, diga-se de passagem, hoje nós estamos vivendo o futuro que era para ele muita coisa mesmo está acontecendo. E tudo indica que muitas mais coisas acontecerão por conta desse homem aí, que realmente foi um visionário no campo da mudança e desenvolvimento, progresso ou movimento da sociedade da sua época. Um homem fantástico. Ele era escritor, foi indicado 7 vezes para receber o prêmio Nobel ou Nobel de literatura, não tendo recebido, né, porque é uma concorrência muito grande, e a gente sabe que também tem muita politicagem nisso aí. E ele também compunha, era companheiro de literatura da Royal Society of Literature, né, Sociedade Real de Literatura. Era um homem assim muito avante e além de seu tempo. Este homem nasceu numa família proeminente, de classe média alta, se pudéssemos classificar. Ele era sobrinho de uma mulher
escritora famosa, também teve um vô que era um homem biólogo famoso. A família Huxley era uma família muito conhecida e conceituada, né? Inclusive o seu vô ele era adepto do evolucionismo, ou do darwinismo, das teorias de Charles Darwin, né? Daquele inglês que veio aqui para o Brasil, inclusive, e na Amazônia também pesquisou muitas espécies para poder fundamentar a sua teoria da evolução, né? O evolucionismo. Muito bem. Então ele já tinha este gosto por literatura, já lia muito, inclusive ele foi também professor de francês de George Orwell, sim, o autor de 1984, uma obra bem semelhante, né? Claro que tem aspectos diferentes que caracterizam muito bem a uma e outra obra, né? Que aí as diferenciam, mas muito parecido com o livro Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley, né? Então, o livro 1984 também trata-se de uma distopia. O que é uma distopia? Tanto o Admirável Mundo Novo, como Fahrenheit, como Laranja Mecânica, como 1984, são distopias, né? A palavra topos no grego quer dizer aquilo que está posto, aquilo que está no presente. E a distopia é aquilo que destoa, aquilo que contrasta negativamente o que está no presente. Ou seja, você falar coisas futurísticas, coisas que ainda vão acontecer, e que elas realmente sejam muito diferentes e, de certa forma, prejudiciais à humanidade como um todo, né? É diferente da utopia. A utopia é um pensamento de uma sociedade idealizada, de um mundo idealizado, em que só há alegria e não haveria aí contrapartida, ou não haveria aí side effects, né? Efeitos colaterais. Em inglês, efeitos colaterais, se você fala side effect, ok? Então, a distopia seria algo assim totalmente distante e subversivo, né? Totalmente contrário em termos de princípios, em termos de expectativas, em termos de modo de vida da sociedade e do mundo que estamos vivendo neste momento. Então nós podemos entender que também Admirável Mundo Novo, 1984, essas literaturas todas que falei são consideradas distopia. Então, na verdade, são romances, porque sempre tem lá personagens, né? Nós temos aí o Bernard Marx em Admirável Mundo Novo, né? Nós temos aí a Lenina também, eles acabam tendo um caso e eles acabam, enfim, conhecendo outras pessoas como John, como a Nina, né, que seria a mãe do John, conhecendo um outro mundo, né, que seria o mundo da resistência. Nós vamos falar melhor aí desta obra no próximo slide, nós já vamos a ele. Muito bem. Você querendo saber mais sobre Aldous Huxley, por favor, pesquise, vai te ajudar bastante no seu cabedal aí de literatura. Lembrando que, antes de continuar, que Aldous Huxley, ele era também um homem que fazia apologia ao uso de drogas, né, de entorpecentes. Ele dizia que isso aliviava as tensões, e ele mesmo particularmente fez uso de LSD e de ópio, né? Enfim, faz parte da biografia dele. Muito bem, aí está o livro, né, publicado em 1932, no contexto da Revolução Cultural. Na época em que ele escreveu esse livro, havia aí grandes descobertas, grandes projeções da mente. Freud estava em alta, né, o psicanalista, né? Também Ford, né? Ford, que foi um grande empresário que acabou desenvolvendo o automóvel e criando, né, estabelecendo a produção industrial em massa. Então nós vemos aí uma consolidação da Revolução Industrial que a princípio ocorreu na Inglaterra, mas mesmo assim sabemos que a Holanda já tinha, ainda antes da Revolução do século XVIII, ela já tinha
indícios, né? Acho que de fato mesmo o berço da Revolução Industrial foi na Holanda, mas a Inglaterra ela propulsou isso de maneira forte com as máquinas, né? A máquina a vapor, enfim, ali na Inglaterra, e a partir da Inglaterra para a Europa e para o mundo. Mas aqui no Ocidente, né? Principalmente nos Estados Unidos, Ford foi quem consolidou, né? O consumismo, a produção em larga escala, né? Em que ele fazia uma linha de montagem em que cada funcionário, ou cada, hoje chamamos de colaborador, trabalhava num aspecto da produção, desde o parafuso, para-lama, para-choque, chassis, motor, capô, portas. Cada um fazia uma parte e no final o carro saía montado, né? E ele soube fazer isso em larga escala. Inclusive houve uma época da crise que ele acabou, ao invés de mandar todo mundo embora, né? Na crise de 1929, não. Ele acaba aumentando o salário dos trabalhadores e diminuindo o tempo de trabalho, ou seja, deu um estímulo a mais, e as pessoas pensavam que ele ia falir, que ia quebrar a sua fábrica, o seu negócio. Pelo contrário, foi a época que mais vendeu automóveis, né? Então, assim, é algo assim fantástico. Então, este era o contexto em que viveu Aldous Huxley. Então ele acaba visualizando e vislumbrando. Lembrando que ele também morou um tempo na Itália de Mussolini, a Itália fascista, né, de regime ditatorial. Isso também ajudou-o a escrever este romance. Muito bem. Vamos a alguns detalhes desse romance? Vamos lá, gente, vamos ao slide. O próximo slide aqui que nós vamos passar agora fala sobre a engenharia social. Na verdade, fala também sobre a engenharia genética. Este livro começa com uma expedição de alunos a uma grande fábrica ou laboratório de seres humanos. Sim, nessa sociedade idealizada por Aldous Huxley, né? Ela ocorre no ano 630 aproximadamente, após Ford, porque Ford, esse grande empresário do qual falamos no bloco anterior, ele foi o marco da civilização ocidental, o marco capitalista, né, da civilização ocidental, juntamente com Rockefeller e tantos outros empresários. E por conta daquela evolução cultural que estava ocorrendo nos Estados Unidos, na Inglaterra também, né, porque Ford ganhou o mundo com a sua forma de trabalhar, com a sua forma de inventar, enfim, inventou o automóvel. O nosso escritor deste programa, né, que estamos estudando, ele acabou se baseando, como o cristianismo se baseia em antes de Cristo e após Cristo, né? Ele se baseia em antes de Ford e após Ford, na questão da revolução da humanidade. E neste livro não havia religião, né? A religião tinha um outro conceito. Então começa o livro com alunos visitando um site, né, um local de produção de seres humanos, como você está vendo aí. Seres humanos em incubadoras. Na verdade, um único embrião poderia ser subdividido em 60 embriões, 60, 70 embriões, e eles aí eram gêmeos, né? Nesse caso. E a sociedade era dividida em castas. Ele recorre às letras do alfabeto grego, das letras A, no caso alfa, até as letras Y, da sociedade elite, né, eminente, a sociedade bem mais inferior, ou seja, aquela casta da sociedade bem mais inferior. E acontece que existe aí um personagem chamado Bernard Marx, né? Tem esse sobrenome de Marx por conta de Karl Marx, né? Que foi um grande pensador sobre a engenharia social, muito embora não tenha trazido muitas propostas de soluções, mas apenas de críticas e de análise da engenharia social. Então esse personagem ganha o nome de Bernard Marx. Esses personagens eram alfa mais, ele era da elite, né, dessa sociedade idealizada por Huxley,
E a elite era uma elite que queria sombra e água fresca, apenas pensava como a sociedade deveria se portar, pensava os mecanismos, os meios da engenharia social. Ele trabalhava num departamento muito importante, né? Um departamento, se não me falha a memória, de psicologia, né? Desse estado, né? Desse sistema, mas ele era um alfa mais, né? Assim denominado, ou seja, da elite, mas ele tinha tido uma pequena deformação química no laboratório, e aí ele não era visto tão genuinamente pelos seus pares, né, da sua casta. Isso o levou a se desgostar da sociedade, e daquela sociedade distópica, né, idealizada, onde tudo era perfeito, e ele resolve então visitar uma reserva, né, uma reserva selvagem, onde havia ali pessoas da resistência, que não haviam se dobrado perante o sistema. E ele conhece, enfim, uma mulher, e essa mulher acaba se apaixonando por ele. Nesta sociedade, não havia a noção, ou pelo menos a cultura do relacionamento, da fidelidade entre as pessoas. As pessoas não tinham filhos, elas apenas faziam sexo, elas mantinham relação sexual apenas por prazer, né? O hedonismo puro. E não havia fidelidade, então todo mundo era de todo mundo, né? Então você chegava numa praça, você olhava para a pessoa, convidava a pessoa ia e se sentia muito bem. Isso era uma cultura, e quando você era fiel a alguma pessoa, você era ridicularizado, era algo assim horroroso, horrendo. Se uma mulher desse à luz a um filho, era algo assim ultrajante. Então você percebe que há uma inversão dos valores, né? Então o Aldous Huxley diz aí que haveria uma inversão dos valores para que o homem pudesse buscar e viver em um estado pleno de felicidade. Então aí você vê uma subversão, ou pelo menos um antagonismo, né, aos valores judaicos cristãos. Então falamos de engenharia genética por conta de tudo isso que a gente está falando, da produção de seres humanos em larga escala, mas isso também acaba tendo como consequência uma engenharia social. Por quê? Estes homens, por escala, né, por escalonamento, alfa, beta, gama, delta e y, eles eram fabricados e condicionados para que pudessem funcionar na sociedade de maneira fordista, né? Como eu fiz aqui a comparação entre cada peça do carro, juntas formam o carro. Então cada casta funcionando bem numa devida área, na área motriz, por exemplo, pegando peso, lugar função na qual não se requer muito conhecimento, reflexão, a pessoa, desde que ela esteja feliz naquela área e produzindo naquela área, é bom para a sociedade num conjunto, e também bom para o indivíduo, que não vai se subverter, não vai protestar, não vai ser antagonista ao sistema. E assim sucessivamente nas escalas, nos escalões e nos escalonamentos sociais. Então, tudo isso é em busca da felicidade. Mas aí fica a grande pergunta que não quer calar: você trocaria a sua liberdade pela felicidade? Essa pergunta, coloca aí no chat. O Salomão escreveu que é bom para o homem, aqui no versículo 12, né? Ele busca a felicidade, né? E que ela faça bem para a sua vida, né? E no versículo 13 ele disse, olha, que ele goze, que ele beba, que ele coma, que ele trabalhe. Isso é dádiva de Deus. Mas aí, será que a busca da felicidade faz com que a gente corrompa os nossos valores? Aquilo que nós temos por valores morais, valores espirituais, é algo de se pensar. Enquanto você pensa aí, e o nosso técnico já passa o próximo slide, eu quero aqui mandar um abraço para Custódia Souza, Devani Silva, para Roberta Alves, para Inês Scatena Volpe, para Lucas Gomes, que está assistindo, pastor, Deus abençoe, um grande abraço, para o Smanovich, né? Alberto, nosso amigo, e tantas outras pessoas que estão nos assistindo. Deixe aí a sua mensagem. Muito bem. Olha que interessante. Nessa sociedade também havia lavagem cerebral.
lavagem cerebral. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Hoje eu tenho uma filha, ela tem já, está praticamente maior de idade, né? E quando ela era criança, bem pequenininha, eu lembro que nós morávamos numa casa e eu sempre fui professor de inglês, já faço isso há 22 para 23 anos, e eu colocava umas músicas internacionais na caixa do computador, aquele computador antigo, né? Quase o DOS, eram os primeiros Windows, né? Que havia, né? Tô ficando velho, né, gente? Ô, Nani, tô ficando velho. O tempo passa para todo mundo. E ela dormia ouvindo aquelas músicas. E hoje a menina, ela não fala inglês fluente por conta, enfim, do foco dela, mas ela até conhece bem o inglês, fala basicamente, e ela canta músicas em inglês assim, fantástico. Viu, Nani? Uma coisa meio que natural nela. Mas por quê? Eu soube que isso era importante, que isso ajudava e condicionava. E existem estudos que falam isso. Então, com base nisso, né, porque o nosso escritor Huxley era um profundo conhecedor desses sistemas, ele estudava muito, ele, no seu mundo, na sua sociedade distópica, idealizada, ele disse que, naquela época, as crianças dormiam e, ao dormir, elas ouviam músicas e certos mantras. O que eram mantras? Por exemplo, crianças da casta Y ou da casta Gama, né, que eram castas baixas, diziam assim, os mantras diziam assim, enquanto elas dormiam: eu sou Y, eu gosto de ser Y, porque eu sirvo muito bem à sociedade, eu funciono bem, a sociedade precisa do meu trabalho, e eu não preciso pensar muito, eu apenas preciso produzir, porque assim eu terei o que está bem na minha mesa, para mim, para minha família. Então está condicionando a criança, quando chegasse a ser um adulto, ela fosse um adulto assim, não politizado, também não subversivo, não contrário ao sistema. Então cada um estando feliz naquilo que fazia, a sociedade estava feliz. Tinha alcançado o seu status máximo de felicidade. Só que, porém, sem liberdade. E a pergunta continua. E aí? O que você acha? Vale a pena? Muito bem. Vamos em frente. Vamos ao próximo slide. Enquanto isso, nosso técnico já coloca aí uma música daqui a pouco na agulha, né? Olha que legal. Você está vendo aí uma pílula gigante, semi-aberta, e fragmentos que nós entendemos por ser fragmentos químicos dessa pílula sendo pulverizado na mente, né, de uma pessoa, né? Duas mãos aí contrapostas fazendo aí esta alusão. Por quê? Porque na sociedade que Huxley idealizou, havia uma droga. Lembra que eu falei que ele era adepto dessa questão de psicotrópicos, né? Que ele dizia que era para relaxar as tensões. Essa droga era usada e era até incentivada pelo governo, era distribuída, né? Caso uma pessoa tivesse uma recaída, caso a pessoa tivesse um descontentamento, ou quisesse ficar um pouco triste, porque nem ser triste era algo moralmente correto. Eu e você estamos de boa, tem momento que a gente está triste, né, Nani? Você já chorou? Muito nessa vida, né, Nani? A gente que veio de baixo, né? Ê, Deus. Mas só que nessa sociedade idealizada por Huxley, por Aldous Huxley, não seria moralmente aceito você chorar, você demonstrar fraqueza, porque afinal era uma sociedade feliz. Então percebe que tudo era subversivo, religião era ultrapassada, enfim, o afeto pessoal, né, o amor, a produção da vida, né, a gênese, né, a concepção não era feita naturalmente, era feita no laboratório. Então as pessoas não tinham, não eram afáveis. Isso me faz lembrar o que Paulo escreve a Timóteo, que nos últimos tempos as pessoas seriam sem amor, amantes de si mesmos. E Jesus Cristo disse, né, o Filho de Deus, Yoshua, no nome original hebraico, ele disse, olha, por se multiplicar
os erros de caso pensado, né? Ou de casos pensados, por se multiplicar a iniquidade, a maldade nos corações dos homens, não vai ter amor. O amor vai se esfriar. Olha que interessante. E aí ele falava, olha, existe uma droga, o Huxley falava, chamada soma. Então você tá estressado? Toma soma. Você está triste? Toma soma. Você está entediado? Toma soma. Você está com depressão, ansiedade? Toma soma que vai resolver. E aí resolveria a sua situação. Será que a nossa felicidade está numa pílula? Olha só que coisa. Na pílula? Olha só que coisa. Dê aí a sua opinião. Vamos lá, pessoal. Vamos aos instantes finais da nossa programação. Vamos pedir aqui o próximo slide para que você possa aí aprender e possamos trocar conhecimento. Na sociedade idealizada, a sociedade distópica de Aldous Huxley, o entretenimento era tudo. A sociedade em que Deus não existia, religião não existia, chamar pai e mãe era um escândalo, porque as pessoas não nasciam naturalmente, né? O que fazer para controlar essa sociedade, para torná-la gado ou mantê-la gado, além do condicionamento ao dormir, né? Nós também, né? E além da eugenia, que seria você criar uma casta superior para pensar e castas inferiores para fazer o trabalho mecânico e técnico, você tinha aí o entretenimento. Então o entretenimento aí era muito forte. E aí isso me lembra o livro 1984 de George Orwell. Aliás, Huxley mandou uma carta a George Orwell fazendo também as suas considerações sobre o livro que o seu aluno de francês, que George Orwell foi seu aluno, escreveu um livro também bem parecido com O Admirável Mundo Novo. Parecido até por conta dessa questão do entretenimento, né? Do entretenimento, a sexualidade, a pornografia naquela época, na época idealizada por esses escritores, no caso agora aqui por Huxley, sempre foi aí uma forma também de entreter e de uma válvula de escape para as tensões, né? E até hoje esse mundo aí, esse submundo funciona assim. Acho que desde que a humanidade é humanidade, né? Se você for fundo à teologia, existe aí também existia cultos, né? Cultos a deusas, no caso lá na Grécia, né? Que proporcionavam o bacanal, o swing, né? E o sexo a Deus dará, né? Entre diferentes pares, e onde não havia vínculo afetivo. Lembrando que essa sociedade idealizada por Huxley não haveria vínculo afetivo. Então você percebe que o que esse homem falou praticamente está acontecendo, né? Você percebe aí na questão de entretenimento, Netflix, você tem internet, você já tem a televisão desde 1928, né? Que ela foi inventada. Você tem aí por meio desses aparelhos, N programações, N sites, desde desenhos, filmes, entretenimento, música, né? É como se fosse em Roma pão e circo, né? Os romanos, os imperadores davam lá os coliseus, atraíam multidões com os gladiadores, davam pão e circo para as pessoas, para que elas pudessem, enfim, se divertir. E o foco, o verdadeiro foco das suas vidas, da politização, do melhoramento das cidades, da sociedade, fosse aí deixado nas mãos da elite pensante, né? E executora de políticas, né? Muito bem. Você acha que é tão diferente? Será que está tão diferente da gente? Né? É pensante, né? Então, essas coisas acabam sendo válvula de escape, uma válvula de liberação e atenuamento de tensões, e também algo que faz parte da manipulação. A sociedade daquela época, nesta obra, era manipulada desta forma, a fim de que mantivesse a felicidade, a tal felicidade. E aí, será que a sua felicidade vale anular a tua humanidade?
Pense nisso e deixa aí o seu recado aí, deixa aí a sua opinião, porque aqui a sua opinião tem valor. Priscila Guedes, minha amiga, Deus abençoe, lindo este louvor, glórias e honras ao Senhor. Bastante gente aqui, ó, Júnior Mármores, né? E tantas outras pessoas aqui. Muito bem, vamos ao nosso último slide. Olha aí, ó. Eu estava aqui conversando com o nosso técnico, ele nos bastidores falando, Ezequias, você é aquele lá da frente que está segurando o copinho vermelho. Eu falei, eu não cheguei ainda aí, Nani, não cheguei não. Eu não sou nem aquele lá de baixo, que é o macaco, eu também não sou aquele segundo ali, que é meio feinho, eu sou aquele altão ali, ereto, né? Até parece que tá bonitão. Muito bem, brincando um pouco. Gente, uma questão de humanidade. Uma questão de humanidade. Veja só. O que nos torna humano, né? São tópicos que nós estamos tratando aqui para justamente ver essa questão da felicidade aí, que é o nosso tema central. O que nos torna humanos? O que compõe essa celeuma, né? Celeuma de coisas, falhas, erros, tentativas, virtudes, pecados, erros, acertos, que nos tornam um ser humano. É tudo isso que você vê, a tristeza, a alegria, são todos esses adjetivos subjetivos, né? E seus contrastes que nos tornam humanos. Até mesmo o contraste de santidade, pecado, né? Nós seres humanos vivemos aí nesse limiar em que o Criador ele nos fez enquanto o homem original, Adão, lá no jardim do Éden, santos, em estado puro, e aí esse homem toma escolhas e todos os seus descendentes acabam herdando este DNA, né? E ele aí envia o seu filho Jesus Cristo para poder resgatar este homem, e aí requerendo deste homem o quê? Fidelidade e que se dedique a um processo de santificação, de separação das coisas impuras deste mundo. Então, nós seres humanos vivemos aí nesse imbróglio, né? Entre o pecado, entre a santidade, aqueles que conhecem a Deus, aqueles que não conhecem, isso que compõe a nossa humanidade. E será que nós somos felizes assim? Ou será que seremos felizes de fato quando, isso numa perspectiva totalmente cristã, todas as coisas forem renovadas, quando o reino de Deus de fato for consolidado sobre a terra, quando vier aí o que nós cristãos acreditamos como arrebatamento e renovação político-social de todas as coisas, e também quando haverá a transformação deste nosso corpo para que nós possamos fazer viagens intergalácticas e coisa e tal. Então, é uma questão de humanidade. Huxley idealizou a sociedade distópica com questões puramente negativas, sob a desculpa de tornar o homem feliz, sob a desculpa de dizer que o homem encontrou a felicidade, e mesmo assim era uma felicidade que teria que ter manutenção através de virtudes forjadas desde o nascimento até a sabotagem delas através do uso da droga soma. E aí, o que te traz felicidade? Quero deixar aqui uma palavra de reflexão para você, para mim e para nós. O que nos traz felicidade é o Espírito de Deus que rega, encharca os nossos corações, a fim de que, molhando e regando esse barro, esta pessoa chamada eu e você, visitando a nossa humanidade, ele torne-se um conosco, e aí preenche o vazio interior que todos os homens têm. E mesmo falhos, e mesmo na nossa condição de homens falhos, homens resmungões, pecadores, muitas das vezes blasfemos, desobedientes, mas quando nós reconhecemos a Deus, reconhecemos o nosso estado original de pecado, de desobediência, e nos submetemos à vontade dele, né? Ele nos
enche de felicidade. Então você pode ser feliz hoje, nesta atual geração, mesmo com todas essas coisas que estão acontecendo, mesmo com pandemia, mesmo com dificuldades. Você pode dizer, como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Ok? Então, não vale a pena? Será que vale a pena? Essa resposta é sua. Será que vale a pena trocar a sua liberdade pela felicidade? Saiba que Cristo Jesus é quem nos libertou, nos comprou com o seu sangue e nos traz a felicidade com Ele. Vou fazer uma palavra de oração com você. Algumas pessoas aí, várias na verdade, pedindo. E vamos fazer uma oração para que Deus possa abençoar. Meu Deus e Pai, eu te agradeço por esses momentos especiais que passamos com os meus irmãos, meus amigos, meus alunos, nesta programação, neste podcast, neste vídeo. Não sei como ele está ouvindo, ela está ouvindo esta programação, que trouxe ensinamento, trouxe reflexão, trouxe aculturamento, ferramenta, e nos fez pensar de uma maneira também de perspectiva cristã. Eu peço que tu abençoe este homem, essa mulher que está chorando, que perdeu um ente querido, um amigo que está doente, um parente. Traga libertação, traga cura, traga felicidade, porque só assim o Senhor pode fazer. No nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Gente, antes de terminar, quero aqui agradecer o último programa. Assim que cortamos do ar, já tínhamos 16 mil visualizações e crescendo. Quero ver hoje. Próximo programa eu falo para vocês. Um abraço. Vamos em frente.